Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar a luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Vamos orar. E quando eu falo vamos orar, eu gostaria que você orasse comigo, orasse por mim, orasse por você, orasse pelos irmãos que estão aqui ouvindo esta palavra, orasse pelos irmãos, pessoas que estão ouvindo esta palavra pela internet, seja ao vivo ou em qualquer tempo. Então, vamos unir a nossa voz e a nossa fé em oração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra que nós lemos, Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor deixou a Bíblia para nós te conhecermos melhor, ouvirmos a Tua voz, conhecermos mais de Ti, Senhor, conhecermos mais de nós mesmos através dela, Pai. E te louvamos por isso, Pai. E agora, Pai, que nós lemos e vamos compartilhar da Tua palavra, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo flua em nós e através de nós, ó Pai, não só através da minha vida, mas também através da vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo, Senhor, mas que nós juntos, ó Pai, possamos crescer na graça, no conhecimento, na unção, ó Pai, na intimidade com o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós sabemos que temos vivido dias difíceis, dias complicados, dias incertos, ó Pai, dias, ó Pai, em que o medo tem cercado a nossa casa, tem cercado a nossa vida, mas, ó Pai, nós cremos na Tua palavra e vivemos por ela e através dela, Senhor, e declaramos, ó Pai, que nós somos dependentes do Senhor em tudo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que neste tempo aqui, deste culto, em que nós vamos estudar a Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa continuar agindo livremente no nosso meio, Pai, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa vida, enchendo a nossa alma, enchendo o nosso espírito, Pai, com a Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. 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 Aleluia. Ao contrário do que muita gente pensa, nem todo mundo é filho de Deus, amém? Muito menos de Papai Noel. Se você cantava aquela música, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, não, né? Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criados, criaturas de Deus, amém? Todos nós somos criaturas de Deus, nem todos são filhos. Segundo o que nós lemos aqui, a João falando, no versículo 12, para se tornar filho, precisa de algo, receber, diga receber. Diz aqui 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Ser filho de Deus é fruto de poder, de um poder transformador,
que nos transforma de simples criaturas, simples criação, e estou usando a palavra simples aqui, não menosprezando, mas nos tira de uma criação e nos transforma e nos modifica e gera em nós a capacidade de sermos feitos filhos de Deus. Amém? O porquê? Porque como criatura, nós não temos direito a muita coisa que um filho tem. Como criatura, nós não temos direito a uma lista que a Bíblia nos mostra de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, quando nós nos tornamos filhos. Por exemplo, quem é criado por Deus apenas e não é transformado em filho, não tem o poder da salvação. Algo básico. Algo básico. Não é salvo. Eberson, mas a Bíblia diz que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia diz isso? Mais ou menos. Porque a Bíblia diz que um dia todos comparecerão diante do Senhor. Amém? Então, não é que a Bíblia diz que todos os caminhos levam a Deus, mas, independente do caminho que alguém esteja andando, um dia ele vai comparecer diante de Deus. Talvez não da forma que ele esperava, mas ele vai comparecer diante do grande trono do Senhor. E quando a gente fala grande, não é para assustar, né? Eu, quando eu era pequeno e ouvia a palavra grande trono do Senhor, eu ficava tremendo de medo. Mas para nós que somos filhos, é um motivo de alegria. Nós comparecemos diante do grande trono do Senhor, porque as nossas obras serão julgadas de acordo com aquilo que nós vivemos. E se aqui na terra, eu e você estamos vivendo, e eu quero crer que sim, para cumprir a vontade do nosso Pai eterno aqui na terra para a nossa vida, nós não temos do que temer quando chegar aquele dia. Amém? Agora, se você não está vivendo da maneira que você deveria viver como filho, aí sim é motivo de preocupação. Aí sim é motivo de preocupação. Como nós nos apresentaremos diante do Senhor naquele dia? Estava conversando com a Andréia, e ela estava falando algo muito importante. E ela falou, Deus tem falado comigo que é tempo da noiva de Cristo se purificar. E realmente é tempo da noiva de Cristo se purificar. Porque o quanto a noiva tem se prostituído. O quanto a noiva separada, a noiva que está com o casamento marcado, naquele dia as bodas do Cordeiro, tem se corrompido, buscando os seus próprios interesses, buscando satisfazer coisas da sua alma, indo atrás de amantes antigos, indo atrás de amantes que não condizem mais com a posição de noiva, de filho. Quanto nós temos sujado as nossas vestes, as vestes que Jesus falou que seriam vestes da noiva, mais alvas do que a neve, limpas, puras, brancas, sem ruga nenhuma, sem mancha nenhuma. O quanto nós temos ido para o playground do mundo e sujado as nossas vestes no lamaçal do pecado. Então realmente é tempo da noiva buscar santidade, buscar santificação. João aqui escreveu no versículo 9, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Versículo 7, este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos que crescem por meio dele, ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo, estava ao mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não, foi por meio dele, mas o mundo não
o conheceu. Veio para o que era seu, veio para a sua igreja, veio para o seu povo, veio para a sua noiva, mas o que era seu não o recebeu. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para o Senhor por não o reconhecer na minha vida, por não reconhecer o propósito dEle na minha vida, o caminho dEle na minha vida. Lá em Deuteronômio diz, olha, hoje, Deuteronômio 30, ele fala assim, olha, hoje eu te proponho a bênção e a maldição, eu te proponho a vida e a morte, e eu te sugiro que você escolha a bênção, que você escolha a vida. Mas quantas vezes nós escolhemos a morte? E sabemos sim, porque o Espírito testifica lá dentro que o caminho que nós estamos escolhendo não é caminho de paz. Em Jeremias, ele fala assim, olha, vocês dizem paz, 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 quando não há paz. E eu estou indicando para você um caminho, veredas antigas, para vocês andarem por ela, e vocês estão dizendo, não andaremos. Quantas vezes, depois de recebermos a Deus, a Jesus no nosso coração, nós andamos por caminhos tortuosos, caminhos que não condizem com a posição que nós declaramos publicamente, falando, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. E a partir desse momento, Jesus falou, e a partir de hoje você está recebendo o poder de ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Porque no meio de uma pandemia, você não se escondeu. Conversando com irmãos de outros ministérios, eles falam que a frequência dos cultos diminuíram depois da liberação. A nossa aumentou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque isso é um bom sinal de que nós estamos cumprindo o propósito para o qual Deus nos plantou neste lugar. Amém? Quer ser luz, quer brilhar, quer gerar vida, quer gerar outros filhos. Como diz a música, né, William? Há mais irmãos lá fora? Há um caminho só. E há mais irmãos lá fora. Nós somos trabalhadores da última hora para gerarmos filhos para o Senhor. Para gerarmos filhos para o Senhor. E eu não tenho dúvida de que esse ano que está chegando, esse ano civil, esse ano legal, esse ano de 2021 que está chegando dentro de algumas semanas, dentro de 2 semanas, ele vai ser um ano em que nós temos que estar preparados e mais preparados e muito mais preparados para a colheita. Amém? Para colhermos. Mas nós temos declarado aqui que nós vamos colher onde não plantamos. Nós vamos colher de sementes que outros estiveram aqui e plantaram e já não estão mais. Não vamos roubar a colheita de ninguém, viu? Fica tranquilo. Amém? Não vamos roubar a colheita de ninguém. Mas tiveram pessoas que vieram aqui nessa região, semearam e foram embora. Eu semeei aqui durante 3 anos, 2000, 2001, 2002 e início de 2003, e fui embora. E aprove ao Senhor, depois de quase 20 anos, me trazer de volta. E da outra vez eu falei, a igreja que eu frequentava e que eu pastoreava era 3 prédios aqui para baixo. Era 3 prédios aqui para baixo. E semeamos e fizemos movimentos de oração, proféticos e tal. E chegou um dia que eu falei assim para Deus, eu não quero mais brincar de ser pastor, tá bom? Beleza? Vou cuidar da minha vida,
vou tocar minha vida, me mudei para os Estados Unidos, e deixei minha família aqui, e foi o início de uma grande quebra, de uma grande destruição. Por quê? Porque eu queria andar pelos meus próprios caminhos. Lembra o que eu falei? Quantas vezes nós, mesmo sendo filhos, optamos em andar pelo caminho que a gente acha que é melhor, sem consultar a Deus, sem buscar a referência de Deus. E Deus está nos chamando para nesses dias, nesse tempo, nesta época, nós ouvirmos dEle, buscarmos conselho dEle, e andarmos segundo o seu propósito aqui nesta terra, amém? Como verdadeiros filhos de Deus e filhas de Deus, amém? É tempo de nós nos arrepender dos caminhos errados que nós andamos, e voltar para Ele. E voltar para Ele. A Bíblia diz, olha, torna a voltar ao primeiro amor. Arrependa-te das tuas obras e volta para o primeiro amor. Você lembra do primeiro amor que você tinha com Jesus quando você se converteu? Quantas vezes você orava por dia? Quantas vezes você lia a Bíblia? Quantas vezes você pregava para alguém? Quantas vezes você respondia para alguém? Renato, o que aconteceu com você? Você está tão diferente, cara. Pastor, não era nem pastor, né? Paulo, o que aconteceu com você? Por que você está trancado no teu quarto tanto tempo? Vai ficar louco lendo essa Bíblia? Esse livro preto? E tinha que responder e testemunhar, e nós acabávamos pregando. E hoje, quando alguém fala assim, puxa, você viu que o Supremo decretou aí que vai ser obrigatório tomar vacina? E quem não tomar, os estados e municípios podem impor sanções que vão limitar a liberdade, entre aspas, né, dessa pessoa que não tomar. E aí a gente fala assim, é mesmo, né? Que coisa. Que ano de 2020 bravo, né? Vamos riscar do calendário. E a gente perde a oportunidade de falar, cara, tudo isso daí já estava escrito na Bíblia, Jesus já falou disso daí, a Bíblia já fala disso daí, há mais de 2000 anos já estava escrito isso daí, que seria assim no final dos tempos, e nós estamos vivendo o final dos tempos, estamos vivendo o início, o meio do final dos tempos, não sei, mas estamos vivendo o final dos tempos, e a Bíblia diz que isso aconteceria, e que a liberdade do ser humano seria cerceada, seria limitada, e que há algo chamado na Bíblia como a marca da besta, e quem tiver a marca da besta na palma da mão ou na testa não vai poder comprar, trabalhar, comer, não vai poder morar em lugar no meio do povo. A Bíblia já dizia isso, e aí hoje a gente perde essa oportunidade para testemunhar de Jesus. Ah, vacina é a marca da besta, pastor Eberson? Não estou dizendo isso. Amém? Está gravado. Amém? Mas eu creio que é um grande ensaio. Eu creio que é um grande ensaio mundial para saber como vai manipular, como vai cercear, mas amém, não é isso que eu tenho para falar hoje. Esse assunto é para o pastor Haroldo ali, aquele homem cheio do Espírito Santo que prega muito bem sobre o final dos tempos. E se você quer saber um pouquinho mais, eu indico você procurar no YouTube, aí no IGTV, vejam os sinais com o pastor Haroldo Maranhão. Amém? Você vai ouvir coisas ali que vai te deixar com mais vontade de chegar aquele grande dia. Pelo menos é o que eu ouço e fico, né? E nós perdemos a oportunidade de falar. O quanto as nossas atitudes têm mostrado que nós somos filhos mesmo. Falei sobre o poder de ser filho, que fala em João capítulo 1. E eu quero falar sobre o poder de ser testemunha, que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas a todos, estou invertendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isto Jesus falou para os discípulos, depois que ele morreu, e antes dele subir aos céus de volta, depois que ele morreu e ressuscitou,
ele apareceu para os discípulos e ali em Betânia, ele chegou para os discípulos e falou isso, olha, vocês têm que ficar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder do alto, vocês têm que ficar ali juntos, unidos, até que esse poder venha sobre a vida de vocês. E aí os discípulos perguntaram, Senhor, porventura, versículo 6 do capítulo 1 de Atos, porventura é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Senhor, porventura é neste tempo que o Senhor vai restaurar o domínio de Israel e livrar das mãos dos romanos? Senhor, será que é neste tempo que o Senhor vai nos livrar do coronavírus? Senhor, quando será que o Senhor vai trazer de volta a liberdade para nós entrarmos no culto sem máscara? Quando que nós vamos poder trabalhar normalmente? Quando que nós vamos poder estudar normalmente? Quando que todas essas coisas vão parar de acontecer e nós seremos livres desta enfermidade que está assolando o mundo todo, Senhor? É mais ou menos, contextualizando, é mais ou menos isso que os discípulos perguntaram para Jesus lá. Quando ele falou, olha, é importante vocês estarem juntos e buscarem, serem cheios do poder de Deus. E aí, poder para quê? Para a gente não pegar coronavírus, poder para a gente conseguir sair das mãos de decretos malignos. Não! Poder para testemunhar. Mas recebereis poder, e Jesus falou, olha, não vos compete saber datas ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas é necessário uma coisa, que vocês recebam poder do Espírito Santo. Vocês vão receber poder sobre o Espírito Santo quando ele vier sobre vocês, e vocês vão ser testemunhas. Diga testemunha. Vire para quem está ao teu lado e fale assim, testemunha. Você já foi testemunha de alguma coisa? Você já testemunhou algo na tua vida? É impossível que durante toda a tua vida você nunca tenha testemunhado nada. Amém? Uau! O que faz uma testemunha? E a Bíblia fala depois, lá em Atos, que uma testemunha, ele testifica de algo que ele viu, ouviu, e ele vai contar exatamente aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. Isso é uma testemunha. Amém? O que você tem visto Deus fazer? O que você tem ouvido Deus fazer? O que você tem vivido daquilo que Deus tem feito? É isso que você tem que testemunhar. Simples, não é? Fácil. Não tem segredo. Ser testemunha é falar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém? Eu dei um breve testemunho do que aconteceu comigo. Um dia a Andréia vai poder falar umas 4 horas de testemunho, mais ou menos. Né? Não porque ela fala muito, não é isso não. Não, meu amor, não é não. É porque tanta coisa Deus tem feito desde o dia 15 de outubro até hoje, que é maravilhoso. Né? Mas, eu falei para uma pessoa, cara, o que aconteceu comigo e com a Andréia não está limitado para nós. Está disponível a qualquer pessoa. Nós estamos vivendo experiências tremendas na área de cura. E digo mais, eita mêsinho de novembro bravo, viu? Até nossa cachorra foi para a cirurgia. Verdade, até a nossa cachorra foi para a cirurgia. E não ficou só na cirurgia, depois ainda, essa semana a gente teve que correr de novo com ela para o pronto-socorro. E você dá risada por isso, Eberson? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu estava falando para a Andréia ontem, eu fiquei
quase um mês parado sem trabalhar. E não faltou absolutamente nada dentro da minha casa, nenhuma conta atrasou. E não foi porque nós recebemos ofertas, não. Foi porque Deus já sabia antes, muito antes de nós passarmos por isso, e Ele proveu antes aquilo que nós iríamos necessitar nesses 2 meses que eu fiquei, nesses 2 meses que nós estamos passando por isso, e esse mês todo que eu fiquei parado. E volto a dizer, não está limitado para mim, todos nós temos acesso. Se aconteceu comigo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, que pode estar passando por uma situação difícil, talvez de enfermidade, talvez de situação financeira, talvez de problema na sua casa. Não, eu não sou melhor do que você. A única coisa que nós resolvemos fazer dentro da nossa casa foi crer naquilo que a palavra diz, que há poder para ser manifestado naqueles que são filhos e que são testemunhas do Altíssimo. Simples assim. Simples assim. Leia Romanos depois na sua casa. Tem uma lição de casa, Romanos capítulo 8. Você vai ver uma lista ali de benefícios que tem quem é filho. Efésios capítulo 1, você vai ler uma lista de 12, 13 bênçãos espirituais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Leia Colossenses, que você vai ver que nós fomos tirados, nós que antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós fomos trazidos para a luz, para a vida. Estamos assentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, juntamente com Cristo. Essa é a nossa condição espiritual de filho. Amém? Eu falei uma outra vez aqui, que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós temos que ter essa consciência de que nós estamos vivendo no reino de Deus, e não mais numa província, e não mais fora dos muros. Lembre-se de filmes da Idade Média, que tinha aquele povo que morava dentro dos muros do palácio. E aquelas pessoas que moravam fora dos muros do palácio. Quando nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, é como se nós estávamos morando lá fora, no charco, lá sujeito a qualquer coisa que pudesse vir, a qualquer bandido, a qualquer praga, a qualquer peste, a qualquer assalto do inimigo, sem proteção nenhuma. Mas, quando nos tornamos filhos, Ele nos tira lá do meio do mato e nos traz para dentro dos muros do palácio, dentro dos muros da cidade, cercados, protegidos, guardados por uma guarda real, por uma guarda que está lá para proteger não só o rei, mas todos os que moram ali dentro. Isto é ser tirado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Isto é ter o poder de ser chamado filho de Deus e não mais criatura. Viver como filho é diferente de viver como criatura. Viver como filho, tudo aquilo que o pai tem é para o filho. E o filho, Jesus falou, eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. E o filho deve fazer aquilo que vê o pai fazer, falar aquilo que ouve o pai falar, agir da maneira que vê o pai agindo. É para isso que nós somos igreja. Agora minha pergunta é, o quanto nós temos agido como nós vemos o pai agir? O quanto nós temos amado como o pai ama? Nós como igreja, como noivas, temos sido chamados nesse tempo para amar e manifestar o amor de Deus a toda criatura. A toda criatura. Glória a Deus que nós temos aqui um ministério forte de atuação, que tem ido a casas de recuperação. Glória a Deus pela vida da Alice, dos irmãos e irmãs que têm decidido ir lá na casa de recuperação. A Alice vai na Cracolândia, tira a gente lá de dentro do inferno da Cracolândia, gente. Aquelas casas lá, pessoas nas mãos de traficantes, ela entra lá e tira. Ela entra e tira. O nosso chamado para filho não é para sentar e ficar assim, eu sou filho, você não é. Olha, você já aceitou Jesus? Não, você vai para o inferno, pecador miserável.
Eu não, eu vou para o céu. Ó, nem me misturo. Não quero saber de você. Algo que Deus está falando muito comigo é o medo de ser contagiado. O medo de ser contagiado tem feito a gente, nós, deixarmos de contagiar. O medo de ser contagiado por uma doença tem impedido muito filho de Deus de contagiar outras pessoas com o amor de Deus. Você me entende? Eu sei que isso não é com ninguém aqui dentro. Amém? Nem com ninguém que está assistindo aí. É só algo que Deus está falando comigo. Né? Talvez seja para mim só. O medo de ser contagiado tem bloqueado muita gente de contagiar com o poder de Deus, com a graça de Deus, de manifestar a graça de Deus, de manifestar o amor de Deus, de manifestar o poder de Deus, de manifestar a presença de Deus por onde andar. Romanos 8:17 diz, 17 ou 18, não lembro, o pastor Renato me ajuda a se lembrar, que o mundo aguarda com grande expectativa, com grande ansiedade, a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Ora, se o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, quer uma liberação maior do que essa para a gente sair correndo e pregar e manifestar que nós somos filhos? Manifestar o amor de Deus, manifestar a graça de Deus, manifestar o poder de Deus. Nunca antes na história desse país, nós tivemos tanta oportunidade para exercer o dom de cura como nós temos tido nesses dias. Nunca. Enquanto eu estava na enfermaria lá do hospital, saiu um senhor que estava no leito à minha frente, e depois de umas 2 horas chegou um outro rapaz, e eu estava lá com o meu celular, lendo o livro, O Intercessor, lendo, e de repente eu olho para frente e o cara está lá com o livro, Daniel, o homem que fechou a boca do leão. Aí eu estou sentindo o cheiro de crente. Só pelo livro? Só pelo livro, porque ele não tinha falado nada até aquela hora. Aí, na primeira oportunidade, eu falei, pô, interessante o tema desse livro, hein? Ele bom mesmo, livro forte. Eu falei, cara, esse daí é o que a gente tem que fazer agora, fechar a boca desse leão do coronavírus que está atacando a gente aí. Aí ele falou, amém. Eu falei, que igreja você é? Bola de Neve. Aí, opa, mais uma vez. Eu falei, pô, a igreja que eu estou, a gente está no prédio que era o Bola de Neve, lá em Alphaville. Eu sou da sede, pá. Aí, naquele mesmo dia, eu ia subir para o quarto, aí veio a médica e falou, a gente está preparando a tua transferência para o quarto e tal, para você sair daqui, para você ficar mais tranquilo no outro ambiente. Aí, à noite, eu tive uma notícia boa, bem agradável, bem gostosa, e que eu tinha levantado, tirei o catéter para ir tomar banho, estava pegando meu sabonete, meus itens pessoais ali, chegaram 2 enfermeiras e falaram, deita. Eu falei, por quê? Porque você vai subir para a semi-intensiva. Aí ela falou uma frase que eu não vou falar aqui, mas aí eu falei, meu Deus, por quê? Não sei, você vai subir. E não deixou eu tomar banho, fez eu deitar, já saíram empurrando a maca, e dormi uma noite inteira, fiquei acordado a noite inteira lá com pi, e falando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava tão bem, e olha só como são as coisas, o medo. Eu já comecei a me sentir pior. Lá embaixo eu estava ficando sem catéter, lá na semi-intensiva eu falei, não vou nem tirar esse trem do meu nariz não, vai que o negócio está ruim para o meu lado e eu passo mal. Aí fiquei quase a noite inteira preocupado comigo, preocupado com o André, que estava sem notícia, sem saber o que tinha acontecido.
direito, porque confiscaram o celular lá também. Já estou finalizando, tá, gente? Aí chegou 10 horas da manhã do domingo, né? Depois eu fiquei sabendo que teve intercessão forte, poderosa pela minha vida. 10 horas da manhã, mais ou menos, chegou a enfermeira, você vai para o quarto. Eu, o quê? Você vai para o quarto, o médico te deu alta, ninguém sabe por que você estava aqui. Eu sei porque eu estou indo para o quarto. Aí eu olhei no relógio, vi que era mais ou menos, era 10h10 mais ou menos. Aí eu falei, o povo está orando, a turma da Maria está lá. Está lá na casa das máquinas, né? Estão fazendo a máquina girar, né? Cheguei no quarto, quem que eu encontro lá no quarto? O irmão da Bola de Neve, do Bola de Neve. Falei, pô, Flávio, você aqui, que legal. Ele, já subi no mesmo dia, e você foi para onde? Eu falei, eu fui lá para conhecer a semi-intensiva, né? Dei uma dormida lá, né? O tratamento bom, VIP, né? Você tenta dormir, aí vem uma enfermeira te acordando para tirar sangue, aí você tenta dormir, vem outra para medir a pressão, aí você tenta dormir, vem outra para... Tratamento VIP, foi bem atencioso, e aí chegou, e a gente conversando, e os outros dois que nós estávamos em 4 no quarto, e tudo isso eu estou falando porque, além do quadro de Covid, aquele rapaz, o Flávio, ele tinha, em nome de Jesus, um problema de hérnia de disco. E naquela tarde, ele já não estava mais aguentando de dor da hérnia do disco. Na coluna dele, ele não tinha posição, ele começou a chorar ali do lado, do meu lado esquerdo. Eu falei, Flávio, eu não posso te ver assim, cara. Eu posso orar por você? Aí ele falou, estava esperando isso, pastor. Eu já tinha falado que era pastor. Estava esperando isso. Aí eu, da minha cama, nem botei a mão, nada, orei. Os outros dois ficaram de olho aberto, olhando aquilo ali, né? E depois eles falaram que um frequentou a Batista uma época, o outro ia no Bola de Neve também. E ali, o testemunho dele foi que, para a glória do Senhor, ele não sentiu mais nada. E toda hora que a enfermeira vinha para dar o remédio traumal para ele, que ela perguntava, você está com dor? Porque eu só vou dar se você estiver com dor. Ele falava, não, eu não quero tomar porque eu estou bem. E até nós termos alta, nós tivemos alta no mesmo dia. E depois ainda, que eu ainda converso com ele, ele fala que não tem tido mais dor. Né? Se eu tivesse me calado ali, com medo, eu falo, pô, o cara está no hospital. Né? O cara está aqui, eu vou orar, ele vai ficar bem, vai falar que foi o remédio. Eu nem pedi para ele não tomar remédio. Né? A Val sabe que é o protocolo, só dá remédio de dor quando tem dor. Senão não dá remédio de dor, não tem necessidade. Ele falou, não quero tomar porque eu estou sem dor. Então ali foi uma oportunidade que o Senhor deu. E com isso depois nós oramos pelos outros dois que estavam na nossa frente. E pudemos testemunhar. E ali o assunto que era de carne, de churrasco, de jogo de futebol, virou louvor, porque a gente colocava louvor o tempo todo com o celular, que tinham devolvido já o celular, glória a Deus. Aí a gente colocava louvor. E o Adilson, que estava na outra cama, falou, pastor, você pode ler um texto da Bíblia? Para já. Lia texto da Bíblia. E ele falou, olha, o meu ex-sogro, ele é um homem de oração, ele mandou aqui para mim agora que todo dia, às 3 da manhã, ele está orando por nós. Eu falei, o que você está fazendo fora da igreja? Não, é que ele é da minha antiga esposa. Eu falei, não importa, ele é um homem de Deus que está sendo usado para abençoar a tua vida. Volta para a igreja, cara. A oportunidade, o mundo anseia, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tiago diz que a oração da fé sarará o doente. É uma promessa. Se eu não tivesse orado pelo Flávio, eu não ia experimentar isso. Se nós não estivéssemos passando por tudo que nós passamos nesses meses, nós não iríamos experimentar o milagre de Deus.
E é uma frase que eu digo: milagre não se explica, se vive. E o milagre não está limitado, como eu já falei para mim, para a Andréia, para o Flávio, não está limitado. O milagre está disponível a todo aquele que desejar, porque é pela graça de Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, que para isto Cristo se manifestou, para destruir, diga destruir, as obras do diabo. Para destruir as obras do diabo, sejam elas quais forem. E as obras do diabo que devem ser destruídas não estão limitadas na vida de meia dúzia, estão limitadas ao nível de fé que você tem, e ao você querer manifestar o poder de ser filho na tua vida ou não. É simples. O poder da oração, o poder do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que ouviu-se uma grande voz, dizendo que, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, foi banido, foi excluído, foi vencido, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11. Pode avançar. Eles, pois, eles quem? Bate no teu peito e fala: eu. Porque aqui o texto está falando, eles, os irmãos, o acusador dos irmãos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Não amaram a sua reputação, não ficaram com medo de ser preso, não ficaram com medo de serem mortos, mas testemunharam acerca do poder do sangue de Cristo e do reino de Deus. Mas recebereis poder para ser testemunhas, e a palavra testemunha também é a palavra mártir, é aquele que morre por uma causa, não é aquele que morre por um conceito, é aquele que morre por uma causa, e uma causa de vida, e a nossa causa é Cristo Jesus, vivo e ressuscitado. Esta é a nossa causa. Esta é a nossa causa, proclamarmos o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura, proclamarmos hoje, proclamarmos amanhã, proclamarmos no meio do Covid, com Covid, sem Covid. Nós somos chamados para manifestar o Reino de Deus que está aqui escrito nesta palavra, e porque há mais irmãos lá fora, e quanto mais nós trouxermos para cá, nós temos que esvaziar o inferno e povoar os céus. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos chamados a ser filho, a ser filha. Porque o mundo é engraçado. O camarada bebe, é bêbado. Chega em casa, bate na esposa, bate nos filhos, chuta o cachorro. Ninguém fala nada. Vai no bar, todo mundo chama de amigo. Aí o cara se converte. Aí os amigos falam: o cara virou louco, está indo na igreja. Para de bater na mulher, para de bater nos filhos, não trai mais, não paga suas contas em dia, não vai mais para o boteco beber. O cara ficou louco. Quando na verdade o louco ele estava antes, mas ninguém falava nada, né? Mas aí o camarada se converte. Você já viu isso acontecer? Né? Você vê como é o mundo, como o mundo nos vê. E glória a Deus, porque a pregação do Evangelho é loucura de Deus para a salvação de muitos. O Evangelho é loucura de Deus para a salvação de muitos. Cara, eu não sei o que vai acontecer esse ano de 2021, mas uma coisa tem queimado no meu coração, que é pregar, quer testemunhar,
quer falar para aqueles que já ouviram as minhas mazelas. Falar assim, olha, lembra aquele cara? Pois é, hoje aquele cara, mesmo se achando filho, hoje é um filho mais do que amado do Pai. Por isso, porque a minha vida foi transformada pelo poder real do Evangelho de Cristo. E se Cristo transformou a minha vida, Ele pode transformar a vida de qualquer pessoa sobre a face da terra. Pode transformar. Eu não vou negar as minhas convicções. Eu não vou negar que pecado é pecado diante de qualquer pessoa. Eu não vou negar. Eu quero viver novamente milagres que foram vividos lá no passado, como o do irmão André de Portas Abertas, no seu fusquinha, entrando na Rússia ou na Alemanha Oriental, com o fusquinha cheio de Bíblia. Foi barrado lá pelos guardas. Falaram, o que você está levando aí dentro? Ele falou, são coisas do meu pai. E os guardas dos países comunistas olharam, revistaram o fusquinha todo e falaram, pode entrar, não tem nada de valor aqui dentro não. E ele entrou atravessando fronteiras, fundador da missão Portas Abertas. Eu quero viver milagres desse tipo. Milagres de ver, como lá na África, em Moçambique, milagre de ver um cara muçulmano se convertendo a Jesus Cristo e sendo batizado no dia seguinte. Sendo batizado numa água, num porto destruído, de onde há 500 anos atrás, em 1500 mais ou menos, saíam navios negreiros que vinham para o Brasil. E naquele porto, nós estávamos lá batizando uma pessoa, um ex-muçulmano, que de um dia para o outro, de uma hora para outra, se converteu a Cristo Jesus. Simplesmente porque ele viu um bando de louco, brasileiro, entrando no meio das aldeias, dando comida para as crianças, orando para as pessoas serem curadas e pregando o Evangelho da salvação. E aí ele chegou lá no meio do nosso acampamento, e ele entrou, falando, eu quero uma Bíblia. Eu falei, mas por que você quer Bíblia? Aí ele, não, porque eu quero uma Bíblia. Ele nem sabia porque queria uma Bíblia. Eu falei, mas como muçulmano você sabe que você não pode ter Bíblia. Ele, eu sei. Aí eu falei, olha, eu vou te dar a Bíblia com uma condição. Se você me ouvir e entender aquilo que Jesus tem para você. Ele falou, eu quero. Aí a gente sentou no chão e eu comecei a desenhar na areia. E falei, olha, aqui é a tua vida hoje, cara. Você está indo por esse caminho. E expliquei, ponto a ponto, aquilo que ele estava vivendo. E falei, entregar a tua vida para Jesus é esquecer tudo isso e seguir esse caminho, que não vai ser um caminho bom, não vai ser um caminho fácil. A tua família vai te rejeitar, você muitas vezes vai ser excluído, teus amigos não vão querer mais saber de você, só porque você já não é mais muçulmano, você hoje é cristão. E talvez você viva uma vida sozinha, não vai ser um caminho de alegria, não vai ser um caminho de tranquilidade, vai ser um caminho difícil, mas vai ser um caminho glorioso, porque um dia você vai encontrar com o Rei dos Seis, esse cara, essa pessoa que você está procurando nessa Bíblia. Peguei a Bíblia e mostrei para ele, esse Jesus que está escrito aqui, que você está vindo dizendo que está querendo buscar ele hoje, é isso mesmo que você quer? Ele falou, é isso mesmo que eu quero. E ele estava com o bonezinho de muçulmano. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de eu orar, antes de você orar, se você realmente quer seguir esse caminho,
Tire do teu corpo aquilo que representa a fé que você está seguindo hoje. E ele imediatamente tirou o gorro, que eu não lembro o nome daquele gorro. Ele tirou e colocou no bolso. Eu falei, agora nós vamos orar. E com a mão dele, na Bíblia, nós oramos e ele falou, eu entrego a minha vida para Jesus. E eu não tenho dúvida de que naquele momento, João capítulo 1, se aconteceu ali, ele recebeu o poder de ser feito filho de Deus. E no dia seguinte, às 5 da manhã, eram 6 pessoas que seriam batizadas, só ele apareceu lá. Só ele apareceu lá. E lá no mar de Kisanga, uma ilha que há mais de 500 anos estava sob o domínio de muçulmanos, e nenhum cristão tinha entrado e dormido lá mais de um dia. Aí um grupo de doidos do Brasil, junto com alguns doidos moçambicanos, ficaram lá e pregaram o evangelho naquela ilha. E pessoas foram curadas, crianças aceitando Jesus. Uma igreja foi implantada ali, que está de pé até hoje ainda. E a primeira alma, depois de 500 anos, se converteu ao cristianismo. Méritos meus, do grupo que estava com a gente? Não. Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus. Nós só estávamos lá, testemunhando do poder que nós vivemos, do poder que está dentro de nós, do poder que é gerado através de um filho, de uma filha de Deus. O que vai acontecer nesse ano na tua vida vai depender muito da posição que você tiver. Mas eu digo uma coisa sem medo de errar: receba e manifeste o poder de ser feito filho de Deus, não nascido da carne, mas do Espírito. E deixe fluir através de você o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. As pessoas estão carentes do amor verdadeiro, e nós temos esse amor verdadeiro aqui dentro. E é injustiça nós guardarmos só para nós. É injustiça nós guardarmos só para nós. E não é evangelho quando nós guardamos. É egoísmo. Evangelho é quando nós manifestamos o reino de Deus. Evangelho é boas novas de salvação para todo aquele que ouvir e crer. Qual é o evangelho que você tem pregado? Com palavras ou sem palavras? Qual é o evangelho? Amém?